os sons mais difíceis do chinês. Aqui é a Lin, eu sou professora de mandarim e hoje eu separei os 11 sons que os brasileiros têm mais dificuldade de pronunciar, mas claro, também vou dar dicas de como você fazer corretamente e não ser mais esse bicho de 7 cabeças. Os primeiros eu vou falar em par. Os brasileiros têm muita dificuldade de fazer esses sons que tem H. O ZH e o Z é um par. ZH em chinês é zhi. Parece que você tá com um ovo na boca, olha. Zhi, zhi. O sem H é zi, zi. Ó, zhi é um som. Z é outro. Então, é diferente, mas pratique, fale bastante. Quanto mais você fala, mais fácil esse som vai ficar. Então, zhi e z é o primeiro par. O segundo par é do CH e o C. Primeiro que muitos brasileiros acham que a pronúncia do C é igualzinho ao português. C de casa, C de cabelo, né? Mas é diferente. CH em chinês é ch. Faz um som, ó. Ch, ch. E o CI sozinho, ts, ts. Então, ch, chiado, ovo na boca. Ts, sem ovo na boca, mas não é si. Não é si de cidadão. Não é si. É ts, ts, diferente. O próximo par é do SH com S. Sh e s, sh. Com chiado, ovo na boca, sh, e o sem ovo na boca, s. Então, sh, s, diferentes. Vamos então praticar? Me prometa que você vai fazer em casa junto comigo. Eu falo uma vez e logo depois você repete. Zhi. Olha o ovo na boca, ó. Zhi. Sem o ovo, z. CH, ch, ch. Sem o H, s. S, SH, 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 sem o H, s, s. Eu falei no início da aula de hoje que eram 11 sons, a gente já passou por 6, então só falta metade. E o próximo é o som do R. O R sempre é um problema aqui no Brasil, né? Porque em São Paulo fala porta, no Rio a gente fala porta, aqui no Sul, onde eu tô atualmente, fala porta. Então, esse R no chinês também tem variações, mas o som dele sozinho é r. Ovo na boca de novo, ó. R. Tem lugares que acabam não fazendo tanto esse R dobrado, acabam usando mais o L. Mas o som correto dele é r, r. Então, faça comigo, ó. Hora de praticar, eu falo e você repete. R, r. Dobra a língua mesmo, ó. R. E faz o som. R. Já foram 7. O próximo som é o som do Q. Muita gente acha que o som do Q no chinês é igual ao português. Falam ki, ki, ki. Fala que o ki da pessoa não está boa. Em outras palavras, o ki, energia. Só que a pronúncia correta não é ki, não é ki. Ki em chinês é como se fosse um T. Chi, chi. Então, o som Q não é português. É um som mais de T. Chi, chi. Ou ti, do número 7. Um outro som que também é com Q, mas junto com a vogal U, é QU. Muita gente quer falar uma palavra feia do português que eu não posso expressar aqui. Mas a pronúncia do chinês não é nada disso. Fica chu, chu. Olha o bico. Chu, chu, chu. É o verbo ir em chinês. Chu. Agora vamos juntar o pior dos dois mundos. Lembra aquele par que eu falei do CH, que era um som que os brasileiros têm dificuldade? Agora eu tô falando do Q. Tem uma palavra em chinês que junta o CH com o Q, ou seja, o pior dos dois mundos, que é o verbo sair. Vai embora, vaza. Para você falar vaza em chinês, tem que falar certo. Então é chu, 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 chu. Os dois têm bico. Chu, chu. O primeiro é chu e o segundo é chu. Muitos dos meus alunos no início acabam falando chuchu, chuchu, vários sons, mas faz separado. Chu, ó, chu. Depois chu, 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 chu. Saia, tchau, vaza. Para você mandar alguém embora, tem que falar certo. Chu, chu, vai. O próximo som é o som do J. O som do J não é igual ao português também. O J em chinês é ji, J-I, ji, ji de galinha, por exemplo. Ji, então não fale ji ou ji, é ji,
o som do JI. E o último, o mais cabeludo de todos, porém um dos mais importantes, é o som yuan. Yuan. Deixa eu até arrumar meu cabelo, senão vai ficar feio no vídeo. Yuan é um som muito difícil para os brasileiros, porém é uma palavra super importante. Yuan é o nome da moeda da China. Não tem como você ir para a China ou falar da China se você não falar do yuan. Porém, muita gente não consegue pronunciar yuan. Inclusive, eu tenho uma história para contar para vocês. Na época que eu tava fazendo ensino médio, eu tinha um professor de geografia. Certa vez, ele tava dando aula sobre a China. Então, ele resolveu falar sobre a moeda da China, a população e tudo mais. Do nada, ele escreveu assim no quadro, Y-U-A-N. Ele falou assim, por que a moeda da China é yuan? Na hora que eu ouvi o yuan, eu fiquei pensando, talvez ele queria expressar yuan, mas como esse som do yuan, ele é muito difícil de pronunciar, e no português parece que a gente pode até separar a sílaba, né? Yuan, fica separado, então ele falava yuan. Daí eu pensei, será que eu corrijo ele? E eu, como uma mera mortal, né? Como é que eu ia corrigir meu professor de geografia com os meus 15 anos de idade? Não tive coragem. Porém, eu pensei também, não posso deixar ele ficar falando errado. Acho que naquela época eu já tinha uma sementinha de que eu ia virar professora de mandarim, então nasceu um professor aí nessa ocasião. E aí eu pensei, vou então corrigir esse professor para que ele não fale mais yuan. Daí na última prova do ano, para eu não ver mais o professor, eu escrevi um recadinho no final da prova, botei assim, observação. Professor, na verdade, yuan em chinês não é yuan, você vai falar tudo junto, yuan, yuan. Faz o yuan primeiro e depois pronuncia yuan. Então, é um processo, faz o yuan. Aí agora junta o u com o a. Wa, mas bota um N no final. Wan, bota um Y no início, yuan. Eu confesso que é um som que não tem no português, por isso que é tão difícil. Porém, os meus alunos, depois de muita prática, eles também conseguem. Então, ó, faça comigo. Yuan. É como se você estivesse fazendo yu e depois um a. Yuan. Yuan é o nome da moeda da China. Bom, moral da história, não tive mais aula com aquele professor, não sei se ele passou a falar yuan, porém, essa história foi bem marcante na minha vida, porque eu vi como os brasileiros têm dificuldade de fazer o som do yuan da moeda da China. Esses foram os 11 sons mais difíceis do chinês. Teve algum que você já entendeu como é que faz? Já coloca nos comentários e não se esqueça também de se inscrever no canal para que tenha mais vídeos como esse e também é uma forma de me incentivar a continuar nesse caminho do professor, de dar aula e de compartilhar os meus conhecimentos por aqui. Por hoje é isso, a gente se vê no próximo vídeo. 我们下次见。